muito tempo atrás, durante o século XV, com as grandes navegações, surgiu a globalização. Globalização é o que se define como sendo um conjunto de relações sociais, culturais e políticas entre os países, gerando interações transnacionais de cunho capitalista. A era do capitalismo, na Baixa Idade Média, teve seu início na Europa, quando ocorreu a transferência do centro da vida econômica, social e política dos feudos para a cidade. Teve início com as grandes navegações e expansões marítimas europeias. O acúmulo de riqueza era gerado através do comércio de especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Então começaram a aparecer os primeiros estabelecimentos bancários em suas regiões mais desenvolvidas, como Itália e Flandres. Até o século XVIII, já na Idade Moderna, a economia é controlada pelo Estado, nos regimes absolutistas. Os reis expandem o comércio por meio do mercantilismo e buscam colônias com o intuito de enriquecer as metrópoles. A burguesia favorecida entra em conflito com o poder absoluto dos reis, o que leva à crise dos regimes absolutistas. A partir da segunda metade do século XVIII, a burguesia, que inicialmente desenvolvia atividade apenas comercial, com a industrialização, assume o controle econômico e político, e os donos do capital passam a ser os donos do poder. Os bens de consumo são fabricados em grandes quantidades. A livre concorrência entre as empresas caracteriza esse período. O mercado se amplia, atingindo todas as partes do mundo. Com o passar do tempo, já no século XIX, associações de grandes empresas dividem o mercado entre si e levam ao aparecimento de monopólios e cartéis, surgindo assim as sociedades anônimas, substituindo o capital individual pelo grupal. No século XX, ocorre então a interferência do Estado em certos setores da economia, como as primeiras leis de proteção ao trabalhador na Inglaterra, que pouco a pouco foram estendendo-se a outros países. A crise de 1929 fez com que inúmeros países tomassem medidas no sentido de controlar a economia. No fim da Guerra Fria, nos anos 80, traz as nações comunistas para a economia de mercado, marcando uma nova fase para a globalização. A expansão de comércio supera o aumento da produção mundial. Nas décadas de 80 e 90, os estados abrem mão do controle dos meios de produção, privatizando grandes empresas estatais. Formam-se os blocos econômicos numa forte tendência à globalização da economia. Os países se abrem a investimentos estrangeiros, levando à expansão dos fluxos de capital. Em 1947, 23 países se reuniram em Genebra para firmar o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, a atual OMC, com o intuito de estimular o livre comércio. Desde então, mais de 8 rodadas de negociação ocorreram. A necessidade de expansão do comércio fez com que os estados buscassem parcerias com os países vizinhos, gerando alargamento das fronteiras comerciais, criando então os blocos econômicos, associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si. Desde 1957 até os dias de hoje, surgiram diversos blocos, tipos de Zona Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária. Das maiores 100 riquezas do mundo, metade pertence ao Estado e metade a mega empresas. Somente as ações da Microsoft atingem em julho de 1999 o valor de mercado é equivalente a mais de 500 bilhões de dólares. As transnacionais implementam mudanças significativas no processo de produção. Auxiliada pelas facilidades na comunicação e no transporte, instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo,
onde existam melhores vantagens fiscais, mão de obra e matéria-primas baratas. Os produtos não têm mais nacionalidade definida. Um carro de uma marca dos Estados Unidos pode ter peças fabricadas no Japão, ter sido projetado na França e montado no Brasil. Essas mega empresas mudam de dono da noite para o dia, em um simples pregão da Bolsa de Valores de Tóquio, São Paulo ou Nova York. São empresas donas de empresas, mudando de mãos para mais depressa do que conseguimos acompanhar. Muitas vezes correndo o risco de formar um oligopólio ou mesmo um monopólio em determinado setor da economia. Um exemplo disso é a fusão de empresas como a Brahma e a Antártica. A globalização extrapola as relações comerciais e financeiras. As pessoas estão cada vez mais descobrindo na internet uma maneira rápida e eficiente de entrar em contato com as pessoas de outros países ou até mesmo de conhecer aspectos culturais e sociais de várias partes do planeta. Junto com a televisão, a internet quebra barreiras e vai cada vez mais ligando as pessoas e espalhando as ideias, formando assim uma grande aldeia global. Então começaram a aparecer os primeiros estabelecimentos bancários, com suas regiões mais desenvolvidas, como Itália e Flandres. Até o século XVIII, já na Idade Moderna, a economia é controlada pelo Estado, no regimes. A burguesia favorecida entra em conflito com o poder absoluto dos reis, o que leva à crise dos regimes absolutistas.